5 sinais do câncer de intestino. Olá, sou o Dr. Guilherme e vamos falar quais são os sinais e sintomas do câncer de intestino, como ele se manifesta, né? Então vamos lá, o primeiro sinal e sintoma do câncer de intestino, né, é a anemia, né? Aquela anemia inexplicada que faz outros exames, não descobre a causa dessa anemia. Então é indicado fazer para anemia inexplicada a colonoscopia, para descartar lesões no intestino, dentre elas o câncer que pode levar à anemia. E geralmente uma anemia ferropriva, por falta de ferro, né? Pois o paciente acaba consumindo ali, né, esse estoque de ferro ou perdendo sangue nas fezes também, que é um outro sinal, né? Segundo sinal, como eu falei, já mencionei, o sangue nas fezes, ele pode ser visível, né, ou não visível e identificado apenas ali na pesquisa de sangue oculto nas fezes. Então o paciente ele faz o exame de fezes e na pesquisa de sangue oculto é identificado ali o sangue, né, dá o resultado positivo. É importante saber que a pesquisa de sangue oculto nas fezes é indicado para essas situações de suspeita de sangramento ou de alguma doença intestinal e deve ser confirmado com um segundo exame. Então, o ideal é fazer 2 amostras da pesquisa de sangue oculto nas fezes, 2 amostras de fezes. Se os dois vierem positivos, provavelmente tem sangue nas fezes mesmo. Esse exame ele detecta quantidades pequenas de sangue nas fezes e deve ser realizada assim a colonoscopia também. Também é uma indicação. O terceiro sinal e sintoma do câncer de intestino é as fezes em fita. Então, aquelas fezes afiladas. Por que, doutor, as fezes afiladas é um sinal e sintoma do câncer de intestino? Pois, como tem uma lesão ali no intestino, né, ela estreita o canal do intestino ou do reto, né, seja onde tiver essa lesão. E como ele estreita a luz do intestino, as fezes passam com dificuldade, de forma mais estreita, né, e dá esse aspecto de fezes em fita, né, as fezes afiladas. Quarto sinal e sintoma do câncer de intestino é a perda de peso inexplicada. Então, aquele paciente que não está de dieta, né, não está com a intenção de perder peso e perde muito peso, uma perda de peso inexplicável, isso deve se atentar a câncer em geral, né? Neoplasias em geral pode dar perda de peso e uma perda de peso grande, geralmente mais de 10% num período de 6 meses. Então, se tiver uma perda de peso mais de 10% em 6 meses, deve ser investigado aí algumas doenças, né, principalmente neoplasias, descartar, né. No caso desses sinais e sintomas, né, que eu mencionei, tem que descartar o câncer de intestino. Eu mencionando o câncer de intestino, mas inclui também o câncer de reto, né, que é muito comum, né, às vezes tão comum ou até mais comum do que o câncer de intestino. E o quinto sinal e sintoma é a mudança do hábito intestinal, né? Então o paciente tem ali uma lesão no intestino ou reto. Essa lesão pode causar uma constipação, né, que é a mudança do hábito intestinal para preso. Então o paciente tem o intestino normal e fica mais preso, né? E pode dar essa constipação e após um período de constipação ele pode ter uma diarreia. Por que dá essa diarreia? Essa diarreia é chamada de diarreia paradoxal. Por que paradoxal? Porque é um paradoxo, né? O paciente estava em constipação e desencadeou uma diarreia após, né? Então mudou totalmente o intestino. Por que acontece isso, doutor? A diarreia paradoxal ocorre pois o intestino está tentando eliminar ali, expulsar essas fezes que estão presas ali na lesão, na região do câncer de intestino, né? O câncer ele estreita o intestino, dificulta a passagem das fezes e dessa forma causa constipação. E conforme o intestino vai ali tentando expulsar, contraindo ali, causando os movimentos peristálticos, uma hora ele acaba vencendo essa obstrução ali no intestino, ou melhor, uma suboclusão, que é quando não ocorre essa obstrução total do intestino pela lesão, e ali naquele pequeno espaço que contém ali ainda a luz do intestino, livre de lesão, passa as fezes de forma rápida, né, e com bastante água, né, então ocorre essa diarreia após o período de constipação. Então esses são os 5 sinais e sintomas do câncer de intestino. Se você tem esses sinais, tem que fazer a colonoscopia, independente da idade, e se tiver mais de 45 anos, que é a idade de início de rastreio para câncer de intestino através da colonoscopia, deve ser realizada a colonoscopia também.
Então, esses são os 5 sinais, vamos relembrar. A anemia, né, inexplicada, perda de peso, né, inexplicada e não intencional, o sangramento nas fezes, seja ele visível ou no exame de fezes, né? E lembrando, o sangue misturado nas fezes fala mais a favor de doença intestinal. O sangue separado das fezes, mais no papel higiênico ou no vaso apenas, sugere-se mais doença orificial, que é a hemorroida e fissura, certo? O quarto sintoma, as fezes em fita, afilada, né? E o quinto sintoma, a mudança do hábito intestinal, seja para constipação ou diarreia, ou os dois, né? Que é aquela diarreia paradoxal após um período de constipação, que nem eu falei. Ok, pessoal? Então, esses são os sinais e sintomas do câncer de intestino. Deve-se atentar a isso. Se tiver esses sinais e sintomas, deve ser realizada a colonoscopia e descartado, assim, um possível câncer de intestino. E se tiver histórico familiar de câncer de intestino ou reto, principalmente antes dos 45 anos, deve ser realizado o rastreio de câncer, né, pela colonoscopia, antes até mesmo dos 45 anos, que é a idade que a gente indica para todo mundo, né? Exceto esses pacientes com histórico familiar. Então, pacientes com câncer de intestino na família precoce, antes dos 45 anos, deve começar a fazer o rastreio antes, né? O indicado até 10 anos antes do paciente, né? Do familiar que teve o câncer, né? Da idade que ele teve o câncer. Então, se o paciente, né? Tem um familiar que teve câncer de intestino ou reto aos 35 anos, este paciente deve começar a fazer o rastreio de câncer aos 25 anos. A gente indica 10 anos mesmo antes do familiar, né? Da descoberta do diagnóstico ali do câncer de intestino e reto. Certo? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal para mais dicas de gasto e compartilhe com seus amigos. Um grande abraço, até o próximo.